Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja está celebrando essa memória de São Bento. Quem não já ouviu falar de São Bento? Se não ouviu falar de São Bento, pelo menos já ouviu falar dos beneditinos. Então, São Bento é o fundador dos beneditinos. São Bento era italiano e, com a graça de Deus, recebeu esse chamado de começar uma vida escondida, uma vida de oração, uma vida de trabalho, uma vida de dedicação a Deus, de abandono do mundo para viver somente para Deus. São Bento, ele é o pai do monaquismo ocidental, ou seja, já existiam os monges lá no Oriente. Aqui no Ocidente, dá-se início com São Bento. São Bento, ele tinha uma regra, e essa regra, ela se tornou regra também para muitas outras ordens religiosas e congregações religiosas. São Bento, ele falava apenas uma coisa: ora et labora, ou seja, ele conseguiu conciliar a oração com o trabalho. Antigamente se falava assim, né? Tem as pessoas que rezam e tem as pessoas que trabalham. Não, a nossa vida com Deus, ela precisa estar unida, oração e trabalho. Enquanto eu trabalho, eu também rezo. No momento em que eu estou trabalhando, a minha vida está também voltada para o Senhor. São Bento, ele não fazia muita distinção entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. Para ele, todas as duas coisas são trabalhos. Todas as duas coisas são formas também de nós cooperarmos com o nosso Deus, com a nossa vida com o Senhor. No dia de hoje, peçamos então a São Bento que ele rogue a Deus por nós, ele que está diante de Deus. Parabéns aí aos beneditinos que teve e tem uma contribuição muito grande na nossa igreja. Voltemos para o evangelho de hoje. Mateus, capítulo 9, do versículo 32 até o 38. Essa passagem assim interessante. Jesus expulsa um demônio que fazia a pessoa ficar
muda, ou seja, a pessoa não falava. Depois que Jesus expulsa os demônios, os fariseus dizem que Jesus estava expulsando aquele demônio pelo dedo dos demônios. E aí Jesus continua fazendo as curas. Depois Jesus fica preocupado porque ele observa que as pessoas estavam como que ovelhas sem pastor. E aí ele pede para se rezar, pedindo ao Pai que envie operários para a messe. Esse é o contexto geral de todo o evangelho de hoje. Mas eu queria me deter numa coisa, meus irmãos, que é muito importante, principalmente para você que caminha com Deus, você que faz o bem e que muitas vezes você é criticado pelo bem que você faz e isso leva você a ficar desanimado. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem isso? Eu vou parar de fazer o bem porque as pessoas só me criticam, só vivem falando. Olha bem o evangelho de hoje. Eu vou ler de novo, pelo menos esses primeiros versículos, para vocês perceberem o que está por trás. Apresentaram a Jesus um homem mudo. É o versículo 32 do capítulo 9 de São Mateus. Apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Me perdoe se eu tive que ler praticamente quase todo o evangelho, mas é importante para nós compreendermos e tirarmos um ensinamento espiritual para a nossa vida. Então vejam só, Jesus expulsou aquele demônio daquele homem, o homem começou a falar. Os fariseus, vendo a atitude de Jesus, que foi uma atitude boa, veja, Jesus expulsou o demônio da vida daquele homem. Uma atitude boa, um ato bom. Nós somos chamados a isso. Nós somos chamados a praticar o bem. Nós não somos chamados a praticar o mal, mas sempre o bem. Por quê? Porque Deus é o bem por excelência. E se nós somos filhos de Deus, nós temos que agir como Deus. Nós não podemos agir como o diabo. O diabo é a personificação da maldade. Então, aquelas pessoas que fazem maldade, elas estão seguindo o diabo. Então, Jesus fez o bem. Mas como os fariseus, eles estavam sempre com essa atitude de querer perseguir Jesus. Eles não aceitavam que Jesus era Deus. Eu sempre estou falando isso para que nós possamos tomar consciência. E foi por isso que eles quiseram matar. Porque, meus irmãos, eles achavam que Jesus era um charlatão, era um mentiroso. Eles não acreditavam. Por mais que Jesus fizesse milagres, por mais que Jesus pregasse o evangelho do reino, por mais que Jesus expulsasse o demônio, eles estavam com o coração fechado. Então, diante dessa atitude de Jesus, era para eles vibrarem como a multidão vibrou. Você viu que a multidão que estava ali, como nós falamos de uma maneira bem popular, né? O povão ficou maravilhado vendo aquela atitude. Eles não. Olha a atitude deles.
Eles chegaram e disseram: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Vejam só, invejosos, ou melhor, invejosos, um bando de invejosos. Não podiam fazer isso, não conseguiam fazer isso. Estavam com medo de Jesus ocupar o lugar deles. E aí, a atitude deles foi essa. Ele está fazendo isso pelos demônios. É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Olha, e Jesus ouviu essa crítica, uma crítica que vem do inferno, meus irmãos. Eles não estavam com crítica construtiva, não. Eles estavam querendo era destruir Jesus. Eles estavam querendo era que Jesus parasse de fazer aquelas coisas. Porém, São Mateus, nesta passagem, fala. Jesus ouviu eles falarem. Você se lembra aquilo que nós costumamos dizer, né? Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Foi assim que Jesus fez. Em seguida, o evangelista diz: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Jesus não parou na crítica deles. Jesus tinha consciência do que ele estava fazendo. Ele estava fazendo bem. Ele estava fazendo a vontade do Pai. Ele estava instruindo o povo para a salvação. Ele falava do reino. Ele falava do céu, ele falava da eternidade, ele falava do caminho que nós precisávamos percorrer. Então Jesus tinha consciência de que ele estava fazendo o certo, o correto. Vejam só, meus irmãos. Você só deve parar de fazer as coisas diante das críticas se o que você estiver falando estiver errado, não estiver de acordo com a doutrina da igreja. Você só pode parar de fazer o bem, a caridade, se o que você estiver fazendo não é correto. Mas se você estiver fazendo o certo, não pare nas críticas. Peça força a Jesus e continue fazendo. E aqui é importante notar que Jesus não ficou discutindo com eles, não. Eu acho interessante quando eu vejo aí as pessoas aí nos Instagram, pelo menos os que falam, né? Que falam comigo. Aqueles que têm seu Facebook, ou aquele que prega aí, sai pregando em encontros e tudo. Depois de eles terem anunciado a verdade, aí vem as críticas, né? Porque você sabe, né? Satanás sempre vai mandar os secretários, vocês sabiam disso? Para tentar fazer com que você se cale. Aí as pessoas ficam lá discutindo, tal. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é anunciada. Ouve quem quer, aceita quem quer. O importante é que você esteja consciente de que você está fazendo certo. Não entre em discussões e não se intimide pelas críticas. As críticas, elas devem ser bem-vindas quando nós erramos. E nós precisamos, sim, ter a humildade de reconhecer quando se está errado e pedir perdão por ter errado. E mesmo assim não pode se parar porque errou, deve-se continuar corrigindo os erros. Mas se intimidar,
diante da verdade, o evangelho não pode ser acorrentado. São Paulo já dizia isso. Não pode. A verdade que salva não pode ser acorrentada. O que não pode é entrar em discussão. Uma vez que você tem consciência de que o que você falou é a verdade, então prepare para as críticas. O próprio Jesus falou que o que fizeram comigo irão fazer com vocês também. Não tenham medo daqueles que matam o corpo. Tenham medo, sim, daquele que depois que a pessoa morrer, ele vai precipitar a alma no inferno. Foi isso que Jesus falou. Aquilo que eu falo escondido, proclamai nos telhados, nos lugares mais altos. Mas não se pode se intimidar. É preciso pedir muito a força e a graça do Espírito Santo para que diante dessas críticas maldosas que vêm do inferno, aonde querem calar aqueles que estão trabalhando pela salvação dos outros, é preciso pedir ao Espírito Santo força para não se calar. E aí Jesus pede, peça ao Senhor da Messe que envie operários. Por quê? Porque os fariseus, eles que estavam ali para instruir o povo, para ensinar o povo, não estavam fazendo o correto. É interessante, quando as pessoas fazem as coisas erradas, não há crítica não. Porque as pessoas querem que o mundo, não, ou melhor, elas querem que Deus se adapte ao mundo. Não é o mundo que tem que se adaptar a Deus. Porque Jesus ele veio para isso. Ele veio para colocar as coisas no caminho certo, no lugar certo. Não tenhas medo. Como dizia o Papa São João Paulo II, não abeate paura, ou seja, não tenhas medo, não tenhas medo. Diante das críticas, continue fazendo o bem. As pessoas poderão até te criticar, mas o bem precisa ser feito. Você pode ver todos os fundadores das congregações religiosas e das ordens religiosas. Por mais que eles fizessem o bem, por exemplo, a gente encontra lá um Dom Bosco, São João Bosco, no caso, um São Ludovico Pavone, que cuidavam das crianças. As crianças que eram rejeitadas, estavam nas ruas, os jovens, melhor dizendo, os jovens, e eles pegando e dando um serviço, ensinando, dando a catequese, e eram criticados de toda forma. Mas entrava por um ouvido, saía pelo outro. Não era fácil, não. Não foi fácil. Mas entrava por um ouvido, saía pelo outro. E eles continuavam a fazer o bem. Eles continuaram. E aí as congregações religiosas foram surgindo. Hoje nós estamos comemorando São Bento. Pensa que foi fácil fundar essa ordem beneditina ali do século III? Não foi fácil. Século V, Não foi fácil, não. Quantas críticas, até o próprio demônio, quantas vezes quis desanimá-lo e tirá-lo, quiseram envenená-lo. Mas São Bento foi firme, foi até o final. E assim São Camilo de Leres e tantos outros que não se deixaram levar pela crítica. Então você que está me ouvindo agora, está sendo criticado pelo bem que você faz, não desanime. Não entre em discussão. No Evangelho hoje está bem claro.
Jesus não entrou em discussão. Ele continuou fazendo bem. Enquanto os fariseus criticavam, a multidão elogiava. Não que Jesus estivesse atrás de elogio, né? Mas a multidão elogiava. A multidão via o bem que nosso Senhor estava fazendo. Se você hoje está sendo criticado, eu repito, pelo bem que você faz, se apoie em nosso Senhor Jesus Cristo, carrega a sua cruz, vá em frente, porque a recompensa será grande no reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima.